consumir 20 mil reais? Acho que não, né? Então não tem lugar pra vocês sentarem, não. Essa foi uma das frases que as minhas amigas ouviram chegando em um famosíssimo bar que serve comida portuguesa também, lá no Itaim Bibi. Eu tava indo, mas eu já cancelei e falei, eu não vou passar nervoso. Vou contar pra vocês. Elas chegaram no bar, sabadão, 5 horas da tarde, 8 mesas vazias, foram até o toalete. Quando elas voltaram, mesa pra 3, por favor. Não tem mesa. Como assim não tem mesa? Questionou uma das minhas amigas. Não tem mesa. E essas mesas vazias? As mesas são reservadas para pessoas que gastam entre 15 e 20 mil reais. E eu acredito que vocês três não vão investir isso aqui, né? É bizarro, é muito bizarro. Para quem não sabe, o Itaim Bibi é um bairro nobre de São Paulo e é um lugar que tem muita gente que é rica, de verdade. E eu lhes apresento a partir desse vídeo o que é a classe média alta, classe alta paulistana. E aqui a gente está falando de gente que tem grana de verdade. Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Perceba que não necessariamente o bar que é citado, que é o Bar Espírito Santo, não necessariamente ele é um bar onde tudo é muito caro, onde você não pode ir e comer um aperitivozinho, tomar um negocinho, vai gastar um pouco mais, afinal de contas é um bar no Itaim Bibi, mas assim, você não precisa gastar 20 mil, no entanto as mesas são reservadas para quem vai gastar isso. O bar sabe que essas pessoas existem e reservam seus lugares para que essas pessoas possam gastar essa quantidade e o bar tem, por sua vez, o lucro, mas não só o lucro, também para que possa ter a circulação desse tipo de pessoa. Porque é muito interessante isso, mas assim, não é só ter dinheiro o suficiente para comprar um item. A grande coisa é que o capital econômico ele esteja unido a um capital social e a um capital cultural. Nesse caso, a um capital social, principalmente, participar de famílias, clubes, bairros que sejam nobres, junto com esse capital econômico que vai fortalecer a possibilidade de gastar 20 mil numa tacada só e ao mesmo tempo que possibilita também que o gerente do bar não deixe alguém que vai só comer um aperitivozinho, chegar lá e gastar só milzinho só. É uma realidade que não faz sentido, evidentemente, para 99,9% dos moradores da cidade de São Paulo, é óbvio, né? Eu garanto para você que boa parte dos paulistas talvez não receba 20 mil o ano todo limpo. Talvez não sobre 20 mil o ano todo para gastar num bar. Talvez não sobre 20 mil nem para fazer uma viagem. E é evidente que numa sociedade de classes marcada pelo consumo, você vai ter segregação pelo consumo também. É óbvio que a segregação pelo consumo ela não atua sozinha, ela está sempre articulada com certa segregação, que tem a ver com raça e origem, principalmente, com hábitos, jeito de ser e também com raça e também com gênero, mas aqui a gente vê como que ela opera discursivamente a partir do consumo. Como que a partir do consumo alguns são retirados para que outros sejam colocados. E como que os comércios no bairro nobre da cidade de São Paulo conseguem ao mesmo tempo filtrar quem pode e quem não pode entrar no bar, consumir, ser servido pelo bar. O privilégio de ser servido pelo bar é para aquele que vai gastar 20 mil reais. Esse é o tipo de coisa que surpreende quando a gente vê acontecer, mas é extremamente normal, né? E talvez, quando a cidade era ou fosse menos populosa e talvez com menos possibilidades de circulação de pessoas que não necessariamente têm 20 mil para gastar numa noite num bar, talvez isso fosse mais escondido. E talvez também seja por isso que não se quer metrô, trem, nos bairros nobres da cidade de São Paulo. Os conjuntos ali, as pessoas, os habitantes dos bairros nobres, costumam fazer lobby para que não tenha construção de metrô, trem dentro dos bairros nobres, dentro desses bairros. Para que eles sejam bairros em que você só pode ir de carro e que só quem é de dentro circula ali dentro. Se dá muitas vezes a desculpa da criminalidade, mas a gente compreende que a criminalidade pode ser um ponto, mas talvez seja um ponto menor. Talvez o ponto maior seja de fato a segregação, de fato a pureza de classe, a manutenção de uma classe cujos hábitos, cuja maneira de ser, cuja maneira de consumir acima de tudo, a maneira de estabelecer laços sociais seja ali de classe alta, a parada fique fechada, né? As pessoas de classe alta possam conhecer outras pessoas de classe alta, possam namorar outras pessoas de classe alta, possam fazer negócio com outras pessoas de classe alta, de tal maneira que a gente percebe que existe muita solidariedade de classe para quem pertence à alta classe.
Se existe muita briga e intriga entre pessoas pobres, e isso a gente vê do nosso cotidiano, isso é super relatado também nas redes sociais, isso é um item, essa quantidade de vivências fragmentadas em que as pessoas estão sempre ali com microtensões e sempre se desfazendo, se afastando. Na classe alta, há uma delimitação do próprio espaço social para que eles possam conviver em paz entre eles. A solidariedade é máxima. O que nos leva a pensar, né? Será que a solidariedade não deveria ser um pouco maior entre aqueles que não são da classe alta? E eu não estou falando de solidariedade cristã, de ajudar, eu não estou falando disso não, eu estou falando de solidariedade mesmo, de organização, de manutenção de um estilo de vida nosso, de uma imposição nossa sobre uma sociedade que basicamente não foi feita pra gente. Tudo bem?